Olá pessoal, tudo bem? Nos últimos anos até que estava avançando a relação de Israel com os países árabes, com os países de população majoritariamente muçulmana no contexto do Oriente Médio. Porém, a guerra entre Israel e Hamas, que passa a ser percebida cada dia mais como guerra entre Israel contra os palestinos, faz com que haja uma pressão crescente sobre Israel e, claro, um maior isolamento do país na região do Oriente Médio, conforme nós estamos assistindo. E o fato notável do dia de ontem foi o Bahrein, que nos últimos anos se aproximou de Israel, firmaram um acordo de reconhecimento, que é o caso do Acordo Abraão. Porém, o Bahrein acaba cortando relações diplomáticas com Israel e certamente isso é bastante simbólico, um enorme retrocesso para as relações diplomáticas israelenses no Oriente Médio. É sobre isso que vamos falar no vídeo de hoje, mas antes, aqueles recados importantes. Compartilhe o nosso conteúdo das pessoas que gostam de geopolítica. E também, claro, não deixe de se inscrever no canal caso não seja inscrito, curta, compartilhe, portanto, o nosso conteúdo. Olá pessoal, tudo bem? O Bahrein é um pequeno país na região do Golfo Pérsico, mas uma posição geográfica e estratégica inquestionável, mesmo porque está na fronteira entre dois importantes players do Oriente Médio. É o caso do Irã e também da Arábia Saudita. Aí nós temos a foto mostrando a bandeira do país e as populações ali em um evento público. Temos então no vídeo de hoje uma análise a respeito de Bahrein cortar relações com Israel. Talvez não seja algo que tenha se dado de fato assim, mas certamente a gente percebe uma indisposição crescente por parte do mundo muçulmano em relação a Israel. E nós temos que, se tal coisa se confirmar, nós temos sem dúvida um retrocesso para a questão diplomática de Israel. E certamente nós vamos analisar aqui um pouco o que foi o Acordo Abraão. A força de Trump se desmancha sob Biden? É uma pergunta, mesmo porque o governo Donald Trump levou adiante alguns acordos favorecendo Israel nas suas relações diplomáticas no Oriente Médio. E um fato notável e importante é a Bolívia, que rompeu, sim, relações diplomáticas com Israel, e o governo boliviano dizendo que as ações militares israelenses são desproporcionais. E a América do Sul vamos fazer uma análise bastante sucinta. Pessoal, então olhando aqui, seria um retrocesso para Israel este tal rompimento de relações por parte do Bahrein em relação a Tel Aviv? Sim, sem dúvida, né? Se confirmar que realmente o Bahrein sai do Acordo Abraão, nós temos Israel retrocedendo algumas casinhas no seu avanço diplomático e certamente isto é um banho de água fria na relação geopolítica israelense com os países do Golfo. Temos aí o novo mapa do Oriente Médio, portanto, se desenhando. Vale lembrar que o Netanyahu, quando foi à ONU, ele mostrou este mapa justamente evidenciando que se desenhava um novo Oriente Médio e esse novo Oriente Médio não tem os territórios palestinos. E aqui está uma das possíveis interpretações do porquê o Hamas agiu no último dia, 7 de outubro, do modo que agiu. Pelo menos alguns interpretam assim. Ou seja, os palestinos dizendo ao mundo árabe, ao mundo muçulmano e ao mundo como um todo que eles estão no mapa sim. Se não os palestinos, o Hamas, uma vez que quem cometeu o ataque foi o Hamas e não necessariamente o palestino. E qual que é a novidade nesse mapa que o Netanyahu mostra? É a Arábia Saudita, porque a Arábia Saudita, ainda que não seja um aliado diplomático israelense, é um país que estava dialogando, estava se aproximando em alguma medida para firmar acordos, aproximação diplomática e assim por diante em relação a Israel. Certamente isto isolaria o palestino, a causa palestina no contexto do Oriente Médio. Muitos interpretam assim. Porém, à medida em que nós temos a guerra de Israel contra o Hamas na região da faixa de Gaza, nós temos um distanciamento por parte da Arábia Saudita em relação a Israel. Aqui vale observar o território do Bahrein. E quando olhamos aí o Bahrein, nós temos que é uma pequena ilha, bastante diminuta no território ali do Golfo Pérsico. Só para contextualizar, este é o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, que no seu discurso da ONU, agora em 2023, ele mostrou esse mapa que não traz
não evidencia os territórios palestinos, dando uma impressão de que toda esta região na cor em azul seria justamente o Estado de Israel. Portanto, a faixa de Gaza e também a Cisjordânia e Jerusalém Oriental, que são territórios reivindicados pelos palestinos, onde vivem inclusive milhões de palestinos, não aparecem nesse mapa. Isso incomodou bastante, sem dúvida, os palestinos. Bom, aqui olhando o mundo no mapa, uma característica muito fundamental da análise geopolítica que nós fazemos questão de bater na tecla. A importância da análise geopolítica a partir do mapa, a partir da cartografia, que inclusive você encontra no nosso curso, cujo link está na descrição do nosso vídeo. Um curso com uma metodologia específica e única para a compreensão da geopolítica na totalidade. Aulas gravadas a respeito da história, da formação territorial, das fronteiras, do regime político do país, módulos que tratam da Guerra Fria, da globalização, do Oriente Médio e assim por diante. Além de toda semana uma aula ao vivo, repercutindo ali o principal assunto da geopolítica e assuntos correlatos internacionais com um aprofundamento do assunto. E, claro, um grupo no WhatsApp com uma discussão de geopolítica, dos principais assuntos que acontecem no dia a dia, em todos os dias, enfim. O link está na descrição do nosso vídeo. Venha fazer parte do território geopolítico. Pessoal, nós temos aí então o Bahrein voltando, não é? Que é uma pequena ilha aqui no território do Golfo Pérsico. Conforme nós dizíamos, reitero, aqui nós temos o território do Irã, aqui nós temos a Arábia Saudita e, no caso, o Bahrein é um pequeno paizinho que se localiza aqui, é um país, inclusive, insular, tem uma população em torno de 1,4 milhão de habitantes. Então, é um país bastante importante no que diz respeito à demografia e à sua posição geográfica. Nós temos aqui um país aliado dos Estados Unidos e importantes bases militares dos Estados Unidos nesta região, que certamente é um fator importante de dissuasão em relação a qualquer expansão e de influência do Irã nesta localidade. Então, é uma região muito importante, a localidade de Bahrein. Claro que mais ao sul aqui, onde circula agora, nós temos o território do Estreito de Hormuz, na região do Golfo Pérsico, por onde passa boa parte do petróleo do mundo, oriundo da Arábia Saudita, do Iraque, do Irã e também do Kuwait. Bom, então o Bahrein tem uma posição geográfica importante, mas nem importa tanto para Israel a posição geográfica do Bahrein, mas sim o fato de ser um país majoritariamente islâmico, o fato de ser um país que está sob a influência dos Estados Unidos e também da Arábia Saudita, que não tinha relações diplomáticas profundas com Israel. Mas esse país se aproxima de Israel em alguma medida, ele e Emirados Árabes Unidos. Nós temos inclusive na foto, não é? Aqui, o dia em que foi assinado o acordo, chamado Acordo Abraão, quando tal acordo assinado em 4 mãos. Nós temos Israel, Bahrein, Emirados Árabes Unidos assinando o acordo de mútuo reconhecimento e, claro, de aproximação diplomática, estabelecimento de consulados e não somente consulados, mas também casas de diplomatas nos países, enfim, não é? Sob a influência dos Estados Unidos da América. Talvez este seja um dos grandes feitos do Oriente Médio dos últimos anos, que foi a tentativa de aproximar Israel de países majoritariamente muçulmanos. Nós temos que um outro grande feito, nós já analisamos aqui isto no canal aqui do YouTube, que é a China aproximando 2 rivais no Oriente Médio que não tinham relações diplomáticas durante um bom tempo. É o caso do Irã e da Arábia Saudita, por causa de conflito envolvendo especialmente o território mais ao sul, o território do Iêmen, na região do Oriente Médio. São os 2 grandes feitos dos Estados Unidos e da China na região do Oriente Médio. Mas voltando lá, o Acordo de Abraão, nós vemos aí as bandeiras, inclusive, do Estado de Israel, a bandeira dos Estados Unidos, a bandeira do Bahrein e a bandeira dos Emirados Árabes Unidos, os seus respectivos governantes ali pousando para a foto. O acordo foi assinado no ano de 2020. E esse acordo é bastante importante por vários motivos, não é? Um motivo importante é que fazia décadas que não havia acordos entre países do mundo muçulmano, países do Oriente Médio em reconhecimento ao Estado de Israel. O último acordo envolvendo Israel e os vizinhos é um acordo lá da década de 90, no caso os acordos de Oslo entre 93 e 95, com a Jordânia sobretudo e parte dos palestinos. O outro acordo envolvia apenas o Egito
e também o Estado de Israel lá na década de 70 ainda, tudo bom? Quando nós temos o chamado acordo, o acordo de Camp David, quando o Egito e Israel vão aproximar-se. É claro que o objetivo de Israel é ser reconhecido por um país importante na região, fronteiriço, e também, por sua vez, por parte do Egito, reconquistar, reaver seus territórios perdidos na guerra dos 6 dias, enfim. Não é? O acordo de Camp David, também intermediado pelos Estados Unidos, em 1979, Israel sai definitivamente da região do Sinai, do Monte Sinai, ali, da Península do Sinai, em 1982, não é? Então, o avanço diplomático israelense na região do Oriente Médio é muito lento, é muito devagar, ok? Ao mesmo tempo que o avanço militar israelense na região é bastante significativo, bastante intenso. São várias as guerras em que Israel participa na região, ou é convocado a participar porque é atacado, enfim, tudo bem? Ao longo da década de 40, de 50, de 60, de 70. Ok? E de 80. É o caso das guerras de independência, assim chamado por Israel, a guerra com o Egito, depois a guerra dos 6 dias, e depois a guerra de Yom Kippur, e depois a guerra com o Líbano, e depois os conflitos envolvendo os palestinos, as intifadas, enfim. Não é? Então, é uma história muito triste para a região, marcada por diversas guerras. Então, conforme eu disse, o avanço diplomático israelense no Oriente Médio é muito pequeno, é muito diminuto, é muito fraco. Entretanto, o avanço militar, a guerra, foi algo muito presente ali na história de Israel desde sua partilha. Bom, então nós temos aí, foi um acordo importante nesse sentido, porque 2 países se aproximando de Israel, abrindo uma cortina para que outros países se aproximassem de Israel. É importante porque temos 2 países no Oriente Médio se aproximando de Israel, que não acontecia há muito tempo, não é? Além do mais, abrindo a possibilidade para que outros países também nessa mesma esteira diplomática se aproximassem de Israel. Conforme a gente viu, a Arábia Saudita estava a discutir uma aproximação com Israel. E ainda no âmbito do Acordo de Abraão, territórios como Marrocos e também o Sudão estão a aumentar as suas relações com o Estado de Israel. No caso do Marrocos, a contrapartida é que Israel reconhece que o território ali do Saara Ocidental pertence ao Marrocos. Em relação ao Sudão é importante porque Israel já teve conflitos com grupos do Sudão, e especialmente, inclusive, vale mencionar que a Al-Qaeda, que é o grupo acusado de ter jogado os aviões no World Trade Center, tem no Sudão base importante, ok? Inclusive o Bin Laden morou em Khartoum há algum tempo de sua vida, né? Bom, então nós tivemos este acordo que parece que está se desmanchando agora, uma vez que, se realmente o Bahrein se distanciar de Israel, nós temos Israel isolado no Oriente Médio. Mudando um pouco o cenário para pensarmos a América do Sul. Bolívia corta relações diplomáticas abertamente com Israel, acabou, né? É um país na América do Sul que se soma à Venezuela, que também não tem relações diplomáticas com Israel desde 2009, né? Então a Venezuela agora e a Bolívia também são 2 países na América do Sul que não têm relações diplomáticas com Israel. No caso, a Bolívia disse o seguinte, que a resposta de Israel é agressiva e desproporcional em termos militares, não é? Que este país realiza na faixa de Gaza e que ameaça a paz e a segurança internacionais. O entendimento é que as ações israelenses podem levar a uma guerra de proporções bastante significativas. No mesmo momento, nós temos aqui o Chile e a Colômbia, 2 países também importantes na América do Sul, que não cortam relações, mas sim, convocam seus diplomatas, seus embaixadores de Israel. Na mesma sequência, nós temos que a Jordânia também convoca o seu embaixador em Israel, o que vai sim isolando Israel ante vários países no mundo. Porque a percepção tem sido justamente essa. Eu tenho batido nessa tecla que o modo de agir de Israel já não é mais contra o Hamas, mas é sim contra a Palestina. E à medida que isto se aprofunda, Israel vai perdendo apoio junto aos países, enfim.
Pessoal, se você chegou até aqui, eu agradeço a sua companhia. Eu vou reiterar o pedido para você compartilhar o nosso conteúdo, as pessoas que gostam de geopolítica. Eu vou dizer ainda a você para vir estudar conosco e também nos siga no Instagram e assim por diante, tá? E, obviamente, conforme sempre digo, não se esqueçam de respeitar a geografia e até mais. Tchau, pessoal!